Hi people, good morning. Olá pessoal, amores da minha vida. Vamos hoje falar um pouquinho sobre instrumentos musicais, music instrument. Só que antes da gente ir para esse assunto, tia Vanessa trouxe aqui uma abordagemzinha sobre prefixo e sufixo. Porque na aula anterior, alguns de vocês ficaram com dúvidas em relação ao uso do prefixo e sufixo, não foi isso? Então hoje, tia vai abordar novamente esse assunto, certo? E aí, qualquer dúvida vocês vão me procurar e a gente vai conversar e tirar essas dúvidas, porque eu não quero que ninguém fique com dúvida em relação ao uso do prefixo e sufixo, certo? O prefixo e sufixo, gente, nada mais é do que pequenas partículas de palavra, grupo de palavras que a gente pode estar adicionando no começo ou no final de uma palavra base, tá bem? Então vamos aqui. Como temos, por exemplo, a palavra honesto. Honesto é uma pessoa, honesta. E desonesto quer dizer o quê? Que ela é uma pessoa boa, que ela é uma pessoa que diz a verdade. Então, o prefixo e sufixo é isso. A gente tem uma palavra base, que é o honesto, e se eu colocar o prefixo des, vai ficar desonesto, Significa que aquela pessoa não é tão boa assim, Então, prefixo e sufixo é só isso. São o que, gente? São formações de palavras com variação. Então, ela tem uma variação. Essa variação dela é prefixal ou sufixal, certo? Prefixos. O que são prefixos? São um grupo de palavras que são adicionadas no começo de uma palavra. Por exemplo, correct, correto. E para eu dizer que a pessoa não é certa, que ela faz coisa errada, ou que ela fez a questão e está errada, está incorreto, eu vou adicionar o meu prefixo in e fica incorrect. Então, incorrect, incorreto, certo? Essas palavrinhas, acho que vocês estão com um pouco de dificuldades porque vocês não têm o costume delas na língua inglesa, mas na língua portuguesa vocês já falam prefixo e sufixo sem nem perceber. Assim também é o inglês, A mesma sequência, a mesma explicação dos prefixos e sufixos na língua portuguesa. Então, correct, correto, incorrect, tá? Incorreto. Sufixos. Os sufixos são um grupo de palavras que são adicionadas no final de uma palavra. Exemplo, o crack, E quando eu adiciono o meu sufixo li, crackly. Então, rápido, rapidamente. E cada um desses aqui, tem um sentido. Qual é o sentido desse daqui, Incorrect. Dá o sentido de negação, Incorreto, negatividade. Então, Incorreto. O li, gente, a terminação aqui, o prefixo, sufixo li, ele indica que é a maneira de como vocês fazem as coisas. Então, crack é rápido, crackly, rapidamente. Então, rapidamente é como as coisas acontecem, como a ação acontece. Ele pode estar jogando rapidamente. Então, esse rapidamente, crackly, tá? Então, o li dá a ideia de como as coisas acontecem, tá bem? Coloquei aqui, destacado para vocês. Esse sufixo e prefixo é como se fosse o oposto da palavra. Então, como eu disse aqui em cima, correto, incorreto, concordar, discordar, rápido, rapidamente. Tá bem, gente? Então, prefixos e sufixos é isso. Temos os seguintes prefixos. Então, vamos lá. Coloquei aqui o significado para vocês, tá? E alguns exemplos. Nós temos os prefixos de negação, que tem o sentido de negação, de não, tá? Nós temos o an, in, il e im. Então, sentido negação ou de não, eu vou estar usando aqui illegal. Então, a minha palavra base, gente, é essa, legal, que é legal, quando uma coisa é legalizada. E quando eu adiciono meu prefixo il, vai ficar illegal, ilegal. Ou seja,
tá errado, né? Uma coisa de negação. Possible é possível. E quando eu adicionar o meu prefixo impossible, vou estar dizendo que é impossível, ou seja, no sentido de negação, tá certo? Nós temos o outro, que é o que é no sentido de novamente, tem ideia de novamente. Então, sempre que eu adicionar o meu prefixo nesse sentido aqui, ó, eu vou estar dizendo que é uma coisa que é no sentido de acontecer de novo, novamente. Então, a minha palavra base é o play. E para acontecer novamente, eu digo replay, certo? Replay, então, para acontecer de novo. Então, again, né? Novamente. O próximo prefixo é o this, que significa o oposto de, né? Agree, né? É concordar. Agree, concordar. Quando eu utilizar o meu prefixo this, vai ser no sentido de oposto. Então, concordar, disagree, desconcordar. Miss. Esse miss é no sentido de errado, erradamente, né? Então, understand, entender, misunderstand, mal entendido, misunderstand, mal entendido, tá? Post significa depois, né? Posterior, e aí eu coloquei aqui o meu prefixo postmodern, então pós-moderno, pós-modernismo, por isso então no sentido de depois, tá certo? Vamos ver agora os sufixos. Trouxe para vocês o sufixo les. O sufixo les, gente, significa falta de alguma coisa. Então aqui eu tenho o home, que é casa. Então, sem casa, ou eu posso dizer sem teto, né? Aqui a gente diz sem moradia, sem teto. Então, para eu dizer sem teto, eu digo homeless, ou seja, é a falta de alguma coisa. Então, esse less, homeless, sem teto, tá? Aqui home é casa. O meu sufixo li é a maneira de como foi realizado. Então, eu tenho a minha palavra base day, é dia, daily, diariamente. Então, como as coisas acontecem, né? A maneira que foi realizado todo dia, diariamente. Tá bem? O full significa cheio de alguma coisa. Então, trouxe aqui a palavra base color, que é cor. Quando eu adicionar o prefixo full, sufixo full, vai ficar colorful. Colorful, colorido, cheio de cores, tá? Os tem uma qualidade. Então, fama, né? Temos aí a fama. E quando eu adicionar o os na palavra fame, vai ser famous. Famous é famoso. É uma qualidade da pessoa. Ela é famosa, tá? Generous, generoso, né? É uma qualidade daquela pessoa. E nós temos o último sufixozinho aqui, é o né? É o praticante de uma ação. Então, essa pessoa que ela pratica qualquer coisa. Trouxe o verbo jogar. Jogar é play. Quando eu adicionar o meu sufixo player, jogador, né? O jogador, porque ele pratica uma ação, tá? Então, player, jogador. Temos a palavra teach, ensinar. E quando eu colocar o meu sufixo teacher, professor. Então, é o praticante de uma ação, tá certo? Então, vamos aqui focar. Separei aqui alguns prefixos e sufixos para vocês, para explicar claramente. Full. O sufixo full serve para indicar algo em grande quantidade, ou seja, algo que é cheio de, né? Então, cheio de alguma coisa. Então, palavra e tradução, palavra mais sufixo e a tradução do sufixal, né? Quando ele ficar aí formado o sufixo. Temos a palavra base, art,
art, que é arte. Quando eu colocar o meu sufixo ful nessa palavra, vai ficar artful. Artful, criativo. Então, uma pessoa que é cheio de arte, ela é uma pessoa criativa, tá? Segundo, power, né? Poder. Quando eu adicionar o meu full nessa palavra, powerful, vai ser o quê? Poderoso, não é isso? Poder, poderoso. Care, care, cuidado. Quando eu adicionar o full, esqueci de destacar aqui, ó. Careful, careful, cuidadoso, certo? Então essa pessoa que é cheio de care, de cuidado, ela é cheio, né? Essa pessoa é cheia de cuidado, então ela é cuidadoso, cuidadosa, tá certo? O sufixo nes. O sufixo nes indica função ou qualidade. Ela transforma um adjetivo em um substantivo abstrato. Então, a palavra com sufixo e a tradução dela. Temos a palavra sick, que é doente. Quando eu adicionar o meu sufixo nes, vai ficar sickness, que vai ser doença. Então, transformei aqui o meu adjetivo em um substantivo, né? Próximo, dark. Dark, escuro. Quando eu adicionar o meu sufixo nes, darkness, vai ser escuridão. Big, grande. Quando adicionar o sufixo bigness, grandeza, tá certo? Próximo, less. O sufixo less indica a falta de alguma coisa, né? A falta de algo, né? E pode também ser menos ou então sem. Vamos ver os exemplos. Temos aqui a nossa palavra base, top. Top significa topo. E a palavra mais o sufixo vai ficar topless. Então, topless é o que? Sem roupa, né? Sem a parte de cima, tá bem? Então, topless, sem a parte de cima. Hope. Hope é uma pessoa que tem esperança, né? Então, esse hope aí é pessoa com esperança. E quando eu colocar o less, vai ficar hopeless, ou seja, uma pessoa sem esperança, né? Que pode ser menos ou sem, né? A falta de alguma coisa, então, sem esperança. Heart, coração. Heartless, sem coração, aquela pessoa, né, amarga, sem coração. Então, esses são alguns sufixos que eu trouxe para vocês para explicar assim, mais claramente. O prefixo or indica aquele que faz a ação. Então, a palavra mais sufixo, mais o prefixo, tá, gente? Aqui. E tradução. Peraí, aqui coloquei como prefixo, mas é um sufixo. Esse or é sufixo, tá? Writer, escrever. Writer. Então, writer vai ser escritor, aquele que faz a ação, então, escritor. Paint é pintar. Aquele que faz a ação de pintar é um pintor, então, painter, pintor. Sing é cantar. Singer, cantor. Então, esses aqui são os praticantes de uma ação, tá? Ele é um sufixo. Agora sim, o prefixo an. O prefixo an indica o oposto de alguns adjetivos. Então, como eu falei para vocês lá no início, né? Ele dá a ideia de negação, tá bem? Então, vamos ver aqui. Happy, a palavra happy, feliz. Quando eu colocar o meu prefixo unhappy, vai ser infeliz, tá? Common, comum. Uncommon, incomum. Certain, certo. Uncertain, incerto, tá? Então, sempre que eu adicionar aqui o meu prefixo un, vai ser no sentido de in, tá bem? Infeliz, incorreto, incomum.
impróprio, tá? O prefixo des. O prefixo des dá a ideia de oposto de sentido de palavra. Então, como assim? Vamos lá. Temos aqui o like, que é gostar. Quando eu utilizar o meu prefixo, tá, gente? Não mudei essa palavrinha aqui, ó. Mas sempre que tiver no início é prefixo. Então, quando eu colocar o meu prefixo dis, vai ser dislike, ou seja, não gostar. Like, gostar, dislike, não gostar. Agree, concordar, disagree, discordar, né? Não concordar. Connect, então vocês estão aí conectados, né? E quando falta a internet, quando a internet cai, vocês vão ficar o quê? Disconnect, então desconectado, tá certo? Então, o meu prefixo des tem essa ideiazinha aí de oposto de sentido da palavra. Gostar, não gostar. Concordar, discordar. Conectar, desconectar. Tá certo? Agora sim, vamos para o nosso music instrument, né? Os instrumentos musicais. Então, trouxe apenas os vocábulos para vocês. Nós temos electric guitar, né? Que é a guitarra elétrica. Tambourine, trumpet, piano, accordion, drums, violin, bass guitar, harmonica, flute, keyboard, guitar, saxofone. Então, na apostila de vocês vão ter a imagem e vão ter o nome de cada instrumento para marcar de acordo com a imagem mostrada, tá certo? Então, são esses aqui: electric guitar, tambourine, trumpet, piano, accordion. Accordion, gente, é a sanfona, tá? Drums, violin, esse drums é a bateria. Bass guitar, né? O bass guitar. E harmonica, flute, keyboard. Esse keyboard, né? É o teclado. E guitar é o violão, saxofone. Então, muitos aqui é bem parecido já com o nosso português, né? Então, por isso que não colocou a tradução. E a nossa agenda, vocês vão fazer apenas a página 24 e a página 25, tá certo? E em relação aos prefixos e sufixos, eu estou preparando uma atividade e vou mandar para vocês essa atividade para vocês fazerem e depois me reenviar, tá certo? Vou fazer aí uma lista com alguns prefixos e sufixos para você estar fazendo essa atividade para me entregar, para já praticar, né, o uso do prefixo e sufixo, tá bem? Então, meus amores, thank you very much. Tenham um bom dia, have a nice day, bons estudos, certo? E até a próxima. Goodbye.